abençoe. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quantos estão felizes com Cristo, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. Aleluia. Versículo de número 15. Livro de Êxodo, seu capítulo de número 33. O versículo é de número 15. Quantos irmãos estão localizando o texto? Eu quero aqui verbalizar nossa gratidão a Deus por tudo que Deus tem nos feito, por esta tão honrosa oportunidade a qual Deus nos concede de poder estar em sua casa, engrandecer a Jesus, cultuar, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Minha saudação de paz ao querido pastor Leandro, prazer conhecer o Senhor, que Deus abençoe sua vida. Saudando a sua pessoa, minha saudação se estende a todos os demais pastores, obreiros, que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. A toda a liderança dessa juventude querida, irmão Lucas e a irmã Júlia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que nós estávamos ansiosos para conhecer essa juventude, pois desde o dia que rolou o cartaz nas redes sociais, a gente recebeu algumas mensagens de alguns amigos que tiveram aqui e disseram: esta igreja é uma igreja viva. Aleluia! Então, para mim, é uma grande honra poder estar pela primeira vez conhecendo esta querida igreja, conhecendo esse povo abençoado de Jesus. Que Deus abençoe a minha esposa, que me acompanha, sempre uma alegria, sempre está me acompanhando, minha princesa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ao Robert, meu amigo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: e ele disse-lhes: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Até aqui, irmão. Muito obrigado por bondade. Tome seu assento, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Antes da gente entrar na Sagrada Escritura, me permita apenas fazer um anúncio muito breve, muito rápido. Serei fiel ao tempo que foi nos passado, mas ao término desse culto, a gente estará com alguns dos nossos materiais à disposição dos irmãos. Eu tive a honra, o privilégio, no ano passado, poder estar lançando o meu primeiro livro. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Ele se chama O Laço do Passarinheiro. Um livro que tem abençoado muito a nossa juventude, nossos irmãos, nossos obreiros. Um livro que nos chama para despertar, acordar e viver o sobrenatural de Deus. Esse livro estará à disposição dos irmãos ao término do culto e certamente você estará tendo a oportunidade de nos abençoar e da mesma forma ser abençoado também. Isso aqui eu quero presentear ao pastor como símbolo da nossa gratidão. Que Deus abençoe, pastor. E também temos alguns outros materiais, segredos para um casamento feliz. Para quem quer se casar,
ou para quem já está casado. Feridos pela rejeição, curados pela graça, o que todas as mulheres precisam saber, os desafios da liderança cristã, e esse aqui talvez alguns já conhecem. Põe em ordem a sua bagunça, do Dilson Gomes. Qualquer um desses livros por R$40, cartão, Pix, dinheiro, débito, crédito, comprando 3 por R$100, uma promoção pentecostal. Nos ajude, nos abençoe, certamente você será abençoado também. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus? A estrutura temática do livro de Êxodo está fundamentada em 3 grandes eventos que servem como construção da narrativa deste segundo livro de Moisés. Ao estudarmos atentamente, percebemos que são esses 3 eventos principais que compõem uma espécie de espinha dorsal que sustenta e orienta o desenvolvimento deste livro. O primeiro desses 3 eventos que compõem a narrativa central deste livro, certamente é o próprio Êxodo. É sabido dos irmãos que a palavra Êxodo, em sua originalidade, tem por sentido libertação. Libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Deus, com a sua mão forte e braço estendido, vira uma página da história do povo hebreu. Esta saída não apenas marca o início de uma nova jornada, mas também estabelece os fundamentos dentro da identidade nacional e espiritual do povo de Deus. O segundo evento que compõe a narrativa deste livro, certamente é a entrega das leis no Monte Sinai e o desenvolvimento da aceitação por parte do povo. É digno de notar que o termo hebraico utilizado, lei, está nos dirigindo à palavra instrução. Logo, sendo assim, a palavra lei não se dirige ao aspecto apenas jurídico, mas abrange outras dimensões. Nós estamos falando de um Deus que não apenas livra o seu povo, mas também está instruindo o seu povo no caminho correto, na maneira a qual Deus quer que esse povo caminhe. E por fim, o terceiro grande evento que compõe na narrativa central deste livro é a construção do tabernáculo. O tabernáculo simboliza, dentro do livro de Êxodo, a presença de Deus. Esta foi a forma, a maneira a qual Deus encontrou para habitar no meio do povo. Sendo assim, nós estamos falando de um Deus que não apenas livra, não apenas ordena, não apenas instrui, mas também um Deus que quer e deseja habitar no meio do povo. Desta forma, o livro de Êxodo pode ser compreendido à luz desses 3 grandes marcos. Em primeiro lugar, libertação. Em segundo lugar, instrução. E em terceiro lugar, habitação. Juntos, eles revelam a progressão do
plano redentor de Deus, desde a saída do cativeiro até a formação de uma nação consagrada por Deus. Quando nós entramos no livro de Êxodo, percebemos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, Deus livrando, Deus protegendo, Deus providenciando. No capítulo 3, até o encerramento dos capítulos, percebemos os cuidados de Deus. Vejamos em alguns capítulos. No capítulo 13, Deus guia o povo no deserto. De dia, coluna de nuvem, de noite, coluna de fogo. Em Êxodo 14, Deus abre o mar vermelho e Israel passa em terra seca. Em Êxodo 16, Deus alimenta o povo no deserto com maná no céu. E é muito interessante esta abordagem a respeito do maná do céu, pois ela se inicia no capítulo de número 16 do livro de Êxodo. Mas ela não se encerra no livro de Êxodo. Ela se encerra no livro de Josué. Quando esse povo entra na terra de Canaã. Quando eles entram na terra, o texto diz, e acabou-se o maná. É Deus mostrando que, para todo tempo de deserto, sempre haverá uma providência do céu. Em Êxodo 17, Deus supre a sede do povo com água na rocha. Ainda no capítulo 17, uma batalha contra os amalequitas e uma vitória, enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas. É Deus mostrando que existem guerras, existem pelejas, existem problemas que não vencemos com espada, não vencemos com escudo, mas vencemos apenas com mãos levantadas. Mas quando nós percorremos os capítulos, percebemos então o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o zelo de Deus, a direção de Deus. Mas a partir do capítulo de número 24, nós enxergamos um divisor de águas, pois no capítulo de número 24, o texto diz que Moisés sobe ao monte. É nesse episódio que Moisés vai receber as tábuas da lei. E quando nós olhamos para o capítulo 24, parece, o que dá a impressão é que Moisés subiu e logo desceu. Custou apenas alguns minutos, algumas horas, no máximo 2, 3 dias. Mas quando estudamos atentamente, percebemos que Moisés subiu ao monte e retornou somente depois de 40 dias. 40 dias e 40 noites em cima do monte. É digno de enfatizar que Moisés, no livro de Êxodo, é a representação da voz de Deus. Ou seja, se Moisés está em cima do monte durante 40 dias e 40 noites, é 40 dias que o povo está sem ouvir a voz de Deus. É 40 dias que o povo não ouve um assim, diz o Senhor. É 40 dias sem direção. É 40 dias sem destino. É 40 dias parado. É 40 dias sem saber para onde nós vamos. É 40 dias no silêncio de Deus. E o silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus nos fere. O silêncio de Deus dá a sensação de abandono, de desamparo. O silêncio de Deus dói tanto, mas dói tanto,
que quando nós entramos no livro de Jó, percebemos as crises de Jó. Crises no casamento, crises na saúde, crises no trabalho, crises, luto, perca. Mas quando entramos no capítulo de número 23, Jó vai se lamentar por causa de uma saudade. E quando ele diz do que respeito a esta saudade, ele não diz eu estou com saudade do meu trabalho, não. Ele não diz eu estou com saudade da minha família, não. Ele não diz eu estou com saudade da minha saúde, não. O texto diz eu estou com saudade de quando eu ouvia o Senhor face a face. Porque o silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus machuca. E é esta dor que esse povo está enfrentando. No capítulo de número 24, se inicia a dor. E por causa dessa ausência da voz de Deus, esse povo vai tomar algumas decisões antecipadas. Esse povo vai tomar algumas atitudes equivocadas. Em primeiro lugar, a pressa. E a impaciência espiritual chega. O texto diz que eles dizem: não sabemos o que aconteceu com ele. Ora, Robert, eles viram Moisés subir, mas eles estão dizendo: não sabemos o que aconteceu com ele. Como quem diz: Moisés foi e nos abandonou. Moisés foi e não vai voltar. Moisés foi e tchau para ele. Moisés foi e não sabemos o que aconteceu com ele. Em segundo lugar, um erro gravíssimo: substituição da presença de Deus. O texto diz que eles dizem: fazei-nos deuses que vão adiante de nós. Eles constroem um bezerro de ouro. Entre tantos pontos que eu posso caminhar em um raciocínio genuíno, o que diz respeito ao bezerro de ouro, eu entro em um ponto e uma lição para esta noite. O que significa levantar bezerro de ouro? Levantar bezerro de ouro é substituir um Deus invisível por um Deus visível. Levantar bezerro de ouro é construir algo que visivelmente dá mais segurança, conforto. Levantar bezerro de ouro é garantir o amanhã com a própria força. Levantar bezerro de ouro é buscar atalhos ministeriais, soluções rápidas, respostas fáceis. Levantar bezerro de ouro é viver de resultados e não de fé, é viver de controle e não de confiança. Levantar bezerro de ouro é se tornar independente de Deus e ao mesmo tempo escravo de si mesmo. Por isso, nesse culto, encerramento de pré-conferência, eu preciso perguntar para a querida igreja, perguntar para os queridos jovens, durante o silêncio de Deus, como estamos nos comportando? Perante o silêncio de Deus, como estamos agindo? Esperamos no monte ou construímos bezerros? Esperamos no monte ou construímos atalhos? Esperamos no monte ou tentamos lutar com a nossa própria força? Mas eu creio que enquanto eu estou pregando esta palavra, alguém lá fora está ansioso, está apressado, querendo tudo para ontem, no máximo para hoje. Ainda existe uma geração que está com a frase de Isaías: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fadigarão. É interessante esse texto, porque o texto está no verbo futuro. Renovarão. Não renovou, mas se esperar, vai renovar. Caminharão. Não caminhou, mas se esperar, vai caminhar. Eu tenho uma palavra de Deus ao coração de alguém. Eu sei, você quer correr, você quer avançar, você quer entrar, mas o que Deus está dizendo na noite desse dia é: espera, 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 espera em Deus. Telemba calamácia. Nosso tecladista pode me ajudar. Espera em Deus. Espera em Deus. Já dizia o grande ditado: a pressa é inimiga. Não, você pode melhorar isso. A pressa é inimiga. A grande verdade é que Deus tem promessas perfeitas para a nossa geração, mas a nossa pressa tem acabado com essas promessas. A grande verdade é que Deus tem planos perfeitos para a nossa geração, mas a nossa pressa tem acabado com esses planos. A grande verdade é que Deus tem propósitos perfeitos para a nossa geração, mas a nossa pressa tem acabado com o nosso propósito. Eu sei, talvez eu quebrei a expectativa de alguém, porque alguém queria ouvir uma palavra: vai, Deus é contigo, não temas. Mas a palavra para hoje é: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Quem pega esta palavra, uma mão levantada é pouca, levante as duas. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Moisés desce, e quando Moisés desce, ele percebe o que esse povo fez. Ele volta para o monte para falar com Deus. Deus, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo? Aí Deus começa a dialogar com Moisés: eu vou frasear. Deus diz: ô Moisés, eles pecaram, eles erraram, eles estão idolatrando um outro Deus. Vamos fazer o seguinte, Moisés: vamos acabar com esse povo, vamos destruir esse povo e vamos começar algo novo, só eu e você. Vamos recomeçar. Moisés poderia ser orgulhoso e dizer: agora a geração não vai ser de Abraão, a geração vai ser minha. Deus diz: ô Moisés, vamos acabar com esse povo e vamos começar tudo de novo. Aí Moisés fica entre o povo e Deus. Ele decide interceder. Ele diz: ô Deus, mas o Senhor prometeu para esse povo. O Senhor disse que era esse povo que ia pisar na terra. O Senhor disse que seria esse povo. Aí Deus, como não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ele diz: ô Moisés, é verdade, então eu vou dar a terra, eu vou dar o que eles querem, eu vou cumprir a promessa, mas eu vou enviar um anjo. Eu não vou. Cá entre nós, irmão, um anjo para nós que é miserável, sujo, pecador, estava bom ou não estava? Um anjo que ia batalhar as nossas guerras, um anjo que ia abrir as portas para nós, um anjo que abriu o mar vermelho para nós, um anjo que quando a gente gritasse: estou enfermo, o anjo curava, estou preso, o anjo libertava. Mas enquanto para alguém está bom, Moisés diz: não está bom não. Não, Deus, eu não quero anjo,
Sabe o que Moisés está dizendo? Eu não quero promessa, eu não quero vitória, eu não quero conquista. Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Enquanto tem alguém querendo a promessa, Moisés está querendo o dono da promessa. Enquanto alguém está querendo a terra, Moisés está querendo o dono da terra. Eu fico preocupado porque na geração a qual nós estamos vivendo, existe alguém que está correndo atrás, ansioso e dizendo: quando é que vai chegar a minha vez? O Senhor prometeu, o Senhor disse, eu quero chegar, eu quero alcançar. Mas o que Deus está mostrando para nós aqui, a pressa corre o risco de chegar sem a presença, de alcançar sem a presença, de pregar sem a presença. Mas eu creio que tem alguns Moisés aqui que entraram para dizer: se o Senhor não for, eu não vou, se o Senhor não ir, eu fico, mas não nos faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Elebacalamaia. Pegue na mão de quem está no seu lado, é a única vez que eu peço isso. Pegue na mão de quem está no seu lado, pegue na mão de quem está no seu lado e diga para ele: é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Diga para ele: você não precisa de porta aberta, você precisa da presença. Você não precisa de cura, você precisa da presença. Só quem almeja, só quem deseja, só quem quer, levante a mão dele e declare o melhor glória desta noite. Presença de Deus, 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 presença de Deus. Me desculpe, irmão, hoje não é chave de casa, hoje não é chave de carro, hoje é azeite na cabeça. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Aqui, 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 aqui. Estou tentando voltar, mas tem uma graça que entrou aqui. 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 A nossa geração tem perdido a santidade porque querem promessa, porque querem cadeira. Tem alguém brigando por causa da cadeira. Tem alguém brigando por causa do nome, que é a cadeira. Leva pra casa. Nós queremos a presença, 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 a presença. Quem quer? Quem quer bacalhau? Não nos faça subir daqui. Não nos faça subir daqui. Não nos faça subir daqui. O que Deus está
ensinando para Moisés vou te dar a promessa, vou te dar a terra, vou te dar a porta, vou te dar o que você quer, mas eu não vou. Sabe o que Deus está ensinando? Tem como alcançar a terra sem a presença. O maior teste de Deus não é quando Ele diz, vou tirar a terra. É quando Ele diz, vou deixar você ir, mas eu não vou. Ele vai perceber aonde está no seu coração. Na promessa ou no dono da promessa. Nós estamos muito apaixonados pelo que Deus nos dá. Nós estamos muito apaixonados pelas conquistas. E Deus nesses últimos tempos tem ficado com ciúmes. Nós estamos adorando o bezerro e não estamos percebendo. Nós estamos adorando carro e não percebemos. Nós estamos adorando casa e não percebemos. E Deus está dizendo, eu quero voltar para a posição a como eu saí. Prioridade. Você diz que Deus é a sua prioridade, mas você parou de orar. Você diz que Deus é a sua prioridade, mas você não tem minutos de consagração. Você diz que Deus é a sua prioridade, mas não vive mais da mesma maneira. E Deus está dizendo, eu quero você de volta para o meu altar. Moisés diz, não, Deus, eu não quero. Porque a grande verdade é que a gente costuma dar tempo para aquilo que a gente considera uma prioridade. Vou de novo. A gente costuma dar tempo para aquilo que a gente considera uma prioridade. Engraçado. A gente grita que Deus é nossa prioridade. A gente canta que Deus é nossa prioridade. A gente prega que Deus é nossa prioridade. Mas se você não tem alguns minutos para entregar para a sua prioridade, Deus deixou de ser a sua prioridade e você não percebeu. Porque enquanto nós estamos esperando no monte, Deus não fala nada, Deus não diz nada, Deus está em silêncio. A ansiedade chega. Eu estou tanto tempo no pé do monte, sem direção, sem saber para onde vou. E fica tranquilo, porque no pé do monte Deus está guardando. No pé do monte Deus está protegendo. Eu estou tentando caminhar, mas Deus está fazendo eu travar isso. Espera no pé do monte. Espera no pé do monte. Está demorando demais, Wesley. E Deus está dizendo, espera no monte. Já fazem meses. E Deus está dizendo, espera no monte. Porque se você for, corre o risco de perdermos a presença de Deus. Certa feita, Jesus estava pregando e dando pão e peixe. Eu caminho para encerrar. Dando pão e peixe. O povo está feliz, está satisfeito. Deus guarda a padaria e diz, agora nós vamos atravessar a margem. Jesus não convidou ninguém.
Jesus ordenou apenas aos seus discípulos. Ele entra no barco, vai com os discípulos e chega no outro lado da margem. O texto diz que a multidão que estava comendo pão e comendo peixe, elas vão seguir Jesus. Arruma uma maneira, arruma uma forma, pega um barco emprestado, mas elas atravessam o mar. Quando elas atravessam o mar, eu penso comigo que elas estão querendo pão, estão querendo peixe. E elas dizem: ô Jesus, nós já estamos aqui. E aí Jesus, como ele é oportunista, ele começa a sua mensagem. Então agora eu vou pregar. E o pão? Jesus começa: eu sou o pão da vida. Aí eu penso comigo que aí eles começaram um a cutucar o outro e dizer: Jesus está falando bobagem, Jesus está falando heresia, Jesus está falando uma blasfema. Não é esse Jesus que eu quero. Cadê o pão? Cadê o peixe? Cadê o milagre? Agora ele está dizendo que ele é o pão, que ele é o milagre. Vamos embora. O texto diz que eles foram embora. Aí tu pensa num Jesus indignado, abanando para eles: tchau. Tão indignado que ele olha para os discípulos que estão no lado e diz: vocês não querem aproveitar que eles estão indo embora e vocês vão embora também? Aí Pedro vem com a palavra: para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida. Eu gosto muito da canção Para Onde Iremos Nós, mas o texto bíblico ele diz: para quem iremos nós? Porque quando fala para onde, está falando de local geográfico. Mas quando diz para quem, Pedro está dizendo: independente do local, independente aonde eu estiver, independente aonde eu pisar, independente se for para esperar, para quem iremos nós? Se só tu, se só tu, se só tu tem palavra de vida eterna. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Milagre é bom, mas eu não quero viver milagre sem a presença. Porta aberta é bom, mas eu não quero entrar nessa porta sem a presença. Nome é bom, mas eu não quero ter sem a presença. Eu creio que ainda há uma geração que está disposta a perder pela presença, que está disposta a esperar pela presença, que está disposta a chorar pela presença, que está disposta a sangrar pela presença, que está disposta a ficar onde for pela presença. E está dizendo: se o Senhor não pisa, eu não piso. Se o Senhor não toca, eu não toco. Se o Senhor não for, eu não vou. Mas não nos faça subir daqui se a tua presença não for. Come, fique de pé, fique de pé. Do caminho de alcançar, de conquistar, de chegar, de entrar sem a presença. A mesma pressa que faz você chegar é a mesma pressa que te derruba. A mesma pressa que faz você alcançar é a mesma pressa que te derruba. E Deus está dizendo: espera.
Enquanto tem alguém acelerado, enquanto tem alguém ansioso, e eu sei que é difícil esperar. Quando olhamos para a direita, tem alguém caminhando. Olhamos para a esquerda, tem alguém indo. E a única palavra de Deus é espera. Construímos bezerros e não percebemos. Jesus, quando estava no barco, no meio de uma tempestade, ele estava com o travesseiro dormindo e os discípulos com o remo remando. Jesus com o travesseiro dormindo e os discípulos com o remo remando. Será que não está invertido os papéis? Era você que tinha que estar com os travesseiros descansando e Jesus com o remo remando. Nós queremos assumir o controle. Nós queremos assumir a direção. Nós queremos assumir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós pegamos o remo, nós pegamos a espada, nós pegamos o cajado e dizemos: será desse jeito? Será desta maneira? Será esse ano? Será esse mês? Assumimos a frente e Deus esta noite está dizendo: solta a espada, solta o cajado, solta o remo e deixa Deus assumir o controle. E deixa Deus assumir a direção. Destrua o bezerro, destrua o atalho e descansa. Não é para correr, é para descansar. Não é para lutar, é para descansar. Descansa.